próximo programa, você vai continuar falando sobre efeitos colaterais, se a síndrome é para o resto da vida, tá bom? Muito obrigada pela sua presença Muito hoje. obrigada a você, Rosângela. O Informe-se fica por aqui. Voltamos no próximo programa com a professora Renata Homem de Mello. Até lá! Um grupo de alunos do curso de Biologia da Unisa foi até o Parque da Barragem, na zona sul de São Paulo, para a 5ª edição do Abraço Guarapiranga, e participou de atividades educativas e culturais. Vieram mais alunos esse ano, nós conseguimos envolver mais alunos, alunos que vieram da Zona Norte, alunos que vieram de muito distante, e isso é muito bacana. Eles vieram livremente participar disso, participar dessa ação, tiveram o tempo todo fazendo as atividades em interação com a comunidade, também, mais uma vez, com crianças, com adolescentes, com adultos, todo mundo passou lá pela tenda e não deixou de olhar, de perguntar. Então, eu acho que a educação ambiental é isso, é justamente esse processo, né? Esse processo de interação, de envolvimento e de responsabilidade. O evento promove um abraço simbólico na represa, como forma de protesto à degradação das áreas de mananciais, e tenta conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. A gente tem que aos poucos ir conscientizando, e a população, tendo essa consciência, ela mesma vai vindo para o lado mais saudável, que é da bicicleta, que é a preservação do meio ambiente, a conscientização da preservação da água, da economia da água, que é muito importante, porque são recursos que não são mais, elas são renováveis, mas ela acaba. Pensando nisto, a Unisa montou uma tenda interativa, na qual crianças e adolescentes que estavam no evento participaram de oficinas e jogos didáticos oferecidos pelos alunos. É importante que cada vez mais a gente tenha universitários e também crianças e educação ambiental e formação ambiental a cada dia na cidade de São Paulo. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho. Você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles magoam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje continuaremos nossa conversa sobre síndrome do pânico com a psicóloga e professora Renata Homem de Mello. Renata Homem de Mello é especializada em psicopedagogia pela Universidade Ibirapuera e possui mestrado em psicologia. Atualmente é psicóloga da Brasil Saúde, coordenadora, docente e orientadora de monografia do curso de pós-graduação Lato Sensu, Psicologia Organizacional da Unisa. Obrigada pela presença novamente, professora. Obrigada a vocês, Rosângela. Quais as causas da síndrome de pânico? As causas da síndrome do pânico, elas têm uma relação aí de fundo emocional, que elas podem normalmente estar relacionadas aí a um trauma, a um estresse, a um medo em que a pessoa passou, e isso pode ser ao longo da vida,
ou ela pode ter uma relação aí que alguns teóricos abordam por questões físicas, porque justamente eles colocam que são alterações do organismo e que são questões aí relacionadas à ansiedade ou falta de fabricação aí de serotonina, ou as genéticas não hereditárias, que a gente fala, mas em função do convívio e do ambiente familiar. E como detectar que eu preciso de ajuda? Como detectar que eu preciso de ajuda? A pessoa ela tem que ter aí uma série de episódios na semana e o quadro tem que se estender aí por no mínimo 1 ou 2 meses e ela tem que apresentar uma associação de sintomas. Então, os principais sintomas aí que são medo da morte, tontura, desmaio, despersonalização, desrealização, vertigem, taquicardia, ansiedade e sudorese, ele tem que estar associado pelo menos aí 4 desses sintomas para que a gente possa categorizar que essa pessoa desenvolveu e que tem uma síndrome. Uhum. E que tipo de especialidade essa pessoa deve buscar? Então, normalmente o médico da pessoa, ele muitas vezes detecta isso, mas o ideal é que ela busque ajuda junto à psiquiatria e junto à psicologia, que são os responsáveis aí também pelo tratamento da doença. Uhum. Hoje nós vamos nos ater mais a esse tratamento. O que envolve o tratamento da síndrome de pânico? Bom, o que envolve é paciência e tempo. Por quê? Como a gente já falou, cada caso é um caso. E vai depender do tempo que a doença está instalada para a gente estar trabalhando. Então, por exemplo, um paciente que ele já tem aí um desenvolvimento de 5 anos da doença, até porque a média que a pessoa vai buscar ajuda é de 2 a 7 anos. Então, normalmente a pessoa não busca ajuda no primeiro ano. Então, essa ajuda é muito demorada e claro que as crises vão piorando e vão se tornando cada vez mais frequentes. Então, ela precisa de uma certa paciência ou de um certo tempo, justamente porque é um tratamento demorado. Então, para um caso de uma paciente que tem a possibilidade de fazer o tratamento aí 2 vezes por semana, ela vai ficar em média aí para ter uma melhora efetiva do quadro de 6 meses a 1 ano. Terapia ou medicamentos? A gente precisa da associação dos dois. Nesses casos são extremamente importantes, justamente porque a síndrome do pânico ela nunca está sozinha, ela tem toda a questão aí do quadro ansiolítico e muitas vezes mesmo com o quadro ansiolítico tem o desenvolvimento aí da depressão. Então a gente precisa de medicações que entrem para amenizar a ansiedade, que elas vão amenizar todos os sintomas físicos e precisa de medicações que amenizem também todos os sintomas da depressão para a gente conseguir efetivamente trabalhar aí com a alteração emocional e a alteração comportamental através da terapia. E esses medicamentos são fortes, são de tarja preta? Então, a gente tem os 2 pontos. Normalmente, os depressivos que a gente mais utiliza são os de tarja vermelha, que é a sertralina e o anafranil. E os de tarja preta, que aí é só mesmo com a recomendação do psiquiatra, são o Rivotril, que ele é um ansiolítico, o Frontal e o Lexapro, que é uma droga mais recente, mais nova e que acaba produzindo menos efeitos colaterais. Esses são os mais comuns? São. Mas todos têm efeitos colaterais? Todos. E quais são os tipos mais comuns desses efeitos? Então, os principais efeitos colaterais desse tipo de medicação que a gente utiliza, sabendo que cada caso é um caso, cada pessoa vai responder de uma determinada forma e às vezes, muitas vezes, a gente tem alguns pacientes que nem têm efeitos colaterais e que se dão muitíssimo bem com a medicação. Mas normalmente são os distúrbios sexuais, que a pessoa ela pode ter aí uma questão de ou ter uma disfunção, né, uma ejaculação precoce ou ter uma dificuldade na ejaculação. São os distúrbios gastrointestinais, que ela pode tanto ter diarreia como constipação intestinal, como ela pode engordar, como ela pode emagrecer. E muitas vezes até os próprios sintomas da crise, que são tontura, vertigem, dor de cabeça, enjoo, vômito. Então, esses são os mais comuns. E esse tratamento é para o resto da vida, depois da constatação? Então, depende também do caso. Tem alguns casos que a gente tem que tomar para o resto da vida, porque a pessoa para a medicação, ela volta a ter os sintomas. E isso é o médico quem deve dizer para ela. Ela nunca pode parar por conta própria, por mais que ela se sinta bem. Então, na realidade, a gente tem os 2 pontos. A pessoa, ela para a medicação porque ela está se sentindo bem,
ou ela para a medicação por conta dos efeitos colaterais, porque um dos maiores problemas é que o tratamento, pelo fato dele ser demorado, de você ter uma resposta, você não tem uma resposta rápida à sua alteração aí das crises, aos seus medos, às suas ansiedades. Agora, os efeitos colaterais da medicação, eles aparecem aí com menos de 24 horas que você começou a tomar a medicação. Muitas vezes ele aparece para uma pessoa que é mais sensível à medicação. Então, em hipótese alguma, quando você toma uma medicação, principalmente de tarja preta, você pode parar repentinamente. Por quê? O seu organismo está recebendo uma dosagem diária e ele se acostuma a trabalhar com aquela dosagem. Quando você para, a gente tem um agravamento aí, muitas vezes, de 2 a 3 vezes pior do que eram com as crises. Então, efetivamente, é o psiquiatra que vai estar colocando tanto a redução da dosagem quanto, efetivamente, a parada da medicação. Certo. Nós estamos continuando o nosso assunto da semana passada sobre síndrome do pânico com a psicóloga e professora Renata Homem de Melo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já, não saia daí. Um grupo de alunos do curso de Biologia da Unisa foi até o Parque da Barragem, na zona sul de São Paulo, para a 5ª edição do Abraço Guarapiranga, e participou de atividades educativas e culturais. Vieram mais alunos esse ano, nós conseguimos envolver mais alunos, alunos que vieram da Zona Norte, alunos que vieram de muito distante, e isso é muito bacana. Eles vieram livremente participar disso, participar dessa ação, tiveram o tempo todo fazendo as atividades em interação com a comunidade, também, mais uma vez, com crianças, com adolescentes, com adultos, todo mundo passou lá pela tenda e não deixou de olhar, de perguntar. Então, eu acho que a educação ambiental é isso, é justamente esse processo, né? Esse processo de interação, de envolvimento e de responsabilidade. O evento promove um abraço simbólico na represa, como forma de protesto à degradação das áreas de mananciais, e tenta conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. A gente tem que ir aos poucos ir conscientizando e a população, tendo essa consciência, ela mesma vai vindo para o lado mais saudável, que é da bicicleta, que é a preservação do meio ambiente, a conscientização da preservação da água, da economia da água, que é muito importante, porque são recursos que não são mais, elas são renováveis, mas ela acaba. Pensando nisto, a Unisa montou uma tenda interativa, na qual crianças e adolescentes que estavam no evento participaram de oficinas e jogos didáticos oferecidos pelos alunos. É importante que cada vez mais a gente tenha universitários e também crianças e educação ambiental e formação ambiental a cada dia na cidade de São Paulo. Estamos conversando sobre Síndrome do Pânico 2 com a psicóloga e professora Renata Homem de Melo. Professora, que outras medidas poderiam ser realizadas para aplacar o problema da Síndrome de Pânico? Então, a gente tem algumas possibilidades aí que auxiliam. Eu recomendo muito para os meus pacientes para eles estarem buscando aí a yoga, justamente porque a yoga ela trabalha com toda uma questão aí de respiração. E um dos principais pontos aí é a hiperventilação durante as crises. Então, você presenciar uma pessoa durante uma crise de pânico é uma sensação muito ruim para quem não está acostumado, porque realmente você pensa que a pessoa está tendo um colapso cardíaco, porque ela não tem controle, ela perde total controle do corpo, né? Ela treme o corpo inteiro, ela, por conta dos calafrios, ela tem toda uma questão motora aí que acaba interferindo. Então, a yoga, ela vai ajudar a pessoa a, neste momento, ela faz toda uma questão
reestrutural aí da sua respiração, e ela tem o que a gente chama aí de respiração profunda, que vem desde o abdômen. E uma das características também da síndrome que os pacientes colocam é que ela começa justamente na região abdominal e que a pessoa vai sentindo uma cãibra, vai sentindo lá uma questão que vem subindo e que chega muitas vezes aí até a garganta, até a boca. Então, é o que eu mais recomendo, e acupuntura também, porque a gente tem como trabalhar também especificamente aí nos pontos da ansiedade, então a gente consegue muitas vezes uma diminuição grande aí com o auxílio da acupuntura. Certo. E a cura é demorada? É. Toda e qualquer patologia que se instala, depois de instalada já significa que ela já tem total domínio sobre o seu corpo, sobre o seu lado psicológico e sobre a sua mente. Então, depois de um tempo, a gente precisa aí de um trabalho. Como eu já mencionei anteriormente, nos casos que a gente coloca casos mais leves, que são casos recentes aí de 2, 3 anos de instalação, em média de 6 meses a 1 ano, a gente tem uma melhora significativa do quadro, mas não significa que o paciente vai ter que abandonar o seu tratamento porque ele teve melhora, que é o que muitas vezes acontece. Né? O paciente melhora ou com a medicação ou com a terapia, ele abandona. Fica empolgado. Sim, ele fica muito empolgado, e é uma proporção absurda. Normalmente, assim, é 1 para cada 3, né, que a gente atende que abandona. Então, isso é um dado significativo para a gente. Neste momento, a família é muito importante, porque é ela que vai dar apoio, é ela que vai ter todo um significado aí na relação e no acompanhamento desse paciente até a chegada dele no consultório. E quando o portador, né, da síndrome faz tudo direitinho e melhora e tem alta, esse problema pode reaparecer no futuro? Pode. Muitas vezes, se a pessoa passa por um evento ou por uma situação traumática, o seu organismo, assim, ele já conhece o caminho. Então, quando você desenvolve um quadro ou um transtorno, aquilo fica marcado, aquilo fica como se fosse um registro no seu organismo. Então, todas as vezes em que você tiver algum problema, ele vai caminhar justamente pelo que ele já conhece, não pelo que é desconhecido. Então, muitas vezes pode estourar uma crise, não significa que a gente entre na síndrome de novo, mas a gente pode ter um episódio, um evento isolado. E aí, isso acontece, e aí, normalmente, a gente vai trabalhar aquele fato isolado, aquele evento traumático que acabou desencadeando a crise. Mas quando você tem um trabalho de base, que foi um trabalho efetivo, e que o paciente passou por todo o tratamento e que ele recebeu a alta efetiva, depois, quando ele volta e que ele tem uma crise ou um fato isolado, é muito mais rápido a gente trabalhar. Então, muitas vezes, assim, em 10, 12 sessões, a gente consegue ter um trabalho efetivo, ele se reestrutura, ele se reorganiza e, novamente, ele recebe alta. E mesmo depois de curado, de um longo tratamento, em que ele é pego de surpresa, ele não tem como controlar isso? Não. Já aconteceu, eu já tive pacientes e que aí a gente coloca na faixa dos 40 anos e que parece que estourou depois dos 40. Não, mas essa paciente, ela veio, né, ela teve a síndrome antes dos 40, a gente cuidou e depois de 3 anos ela retornou porque ela estava aí de novo com alguns episódios, de novo com algumas crises e a gente cuidou disso, a gente reorganizou, tratamos até alguns outros pontos que apareceram e aí ela realmente teve alta de novo. E a síndrome do pânico leva ao suicídio? Então, a síndrome propriamente dita não, mas o problema é que 60% dos pacientes que têm síndrome do pânico, eles também acabam desenvolvendo depressão. Então, no caso da síndrome do pânico, o que a gente observa é que 12% com associação de depressão é que acabam cometendo suicídio. Então, até um número pequeno que a gente observa com relação à síndrome, mas ela está associada normalmente com a depressão. Então, na realidade, é o quadro depressivo que acaba levando ao suicídio. Há aqueles que julgam os portadores dessa síndrome de frescos, falta de força de vontade, de coragem. Como lidar com isso? Então, isso é muito comum justamente porque a gente não consegue categorizar um contexto. Então, por exemplo, eu falar que eu tenho pânico de montanha-russa, eu consigo estabelecer um objeto, eu consigo identificar qual é o meu pânico. Agora, eu estou aqui
com você, num bar, tomando uma cerveja, e do nada eu começo a passar mal, do nada eu começo a ter aí uma crise, do nada eu começo a suar frio, e aí, o que eu vou falar para você? Ou o que você vai entender que está acontecendo? Porque nós não estávamos numa situação de perigo. Nós não estávamos numa situação estressora. Então, isso realmente fica difícil para as pessoas estarem entendendo. Então, os amigos, eles podem simplesmente dar apoio e serem compreensivos a esse tipo de manifestação e de doença. E o custo? É pagável? Você vai me responder depois do intervalo. Nós vamos ao último bloco do nosso programa sobre síndrome do pânico e voltamos já. Fique com a gente. Um grupo de alunos do curso de Biologia da Unisa foi até o Parque da Barragem, na zona sul de São Paulo, para a 5ª edição do Abraço Guarapiranga, e participou de atividades educativas e culturais. Vieram mais alunos esse ano, nós conseguimos envolver mais alunos, alunos que vieram da Zona Norte, alunos que vieram de muito distante, e isso é muito bacana. Eles vieram livremente participar disso, participar dessa ação, tiveram o tempo todo fazendo as atividades em interação com a comunidade, também, mais uma vez, com crianças, com adolescentes, com adultos, todo mundo passou lá pela tenda e não deixou de olhar, de perguntar. Então, eu acho que a educação ambiental é isso, é justamente esse processo, né? Esse processo de interação, de envolvimento e de responsabilidade. O evento promove um abraço simbólico na represa, como forma de protesto à degradação das áreas de mananciais, e tenta conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. A gente tem que ir aos poucos ir conscientizando e a população, tendo essa consciência, ela mesma vai vindo para o lado mais saudável, que é da bicicleta, que é a preservação do meio ambiente, a conscientização da preservação da água, da economia da água, que é muito importante, porque são recursos que não são mais, elas são renováveis, mas ela acaba. Pensando nisto, a Unisa montou uma tenda interativa, na qual crianças e adolescentes que estavam no evento participaram de oficinas e jogos didáticos oferecidos pelos alunos. É importante que cada vez mais a gente tenha universitários e também crianças e educação ambiental e formação ambiental a cada dia na cidade de São Paulo. Voltamos para o último bloco do nosso tema, Síndrome do Pânico 2. Professora Renata, eu deixei no ar uma pergunta antes de ir para o intervalo sobre os custos para o tratamento da Síndrome do Pânico. Todos podem pagar? Então, na realidade, todo tratamento é pagável. Hoje, o problema maior é assim, o tratamento ele é demorado. Então, efetivamente, assim, a pessoa tem que pensar que ela está fazendo um investimento nela mesma. E as medicações, dependendo das medicações, muitas vezes a gente pode conseguir em postos de saúde. Porque essas medicações, elas não são baratas, né? O valor aí mesmo de genérico, ele oscila aí na faixa de R$50 a R$75 a caixa, e os produtos, né, de laboratórios aí, efetivamente mais recomendados, eles oscilam aí na faixa de R$75 a R$150 uma caixa. Então, tem algumas das medicações, às vezes, que a gente consegue em postos de saúde. Então, existem. E os tratamentos, além de medicamentos, existe algum gratuito? Existem gratuitos, as próprias universidades hoje, em que elas têm aí a clínica escola, né, elas têm a possibilidade de oferecer o tratamento gratuito, como a própria Unisa, ela oferece isso. A gente tem aí o projeto AMBAN, né, que é do Ambulatório de Ansiedade aí do Hospital das Clínicas, que é www.amban.org.br. A gente tem um grupo de apoio, que tem um e-mail aí que as pessoas podem entrar em contato, que é grupodeapoio@aporta.org.br. E tem a Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e tem o serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do próprio Hospital das Clínicas. Então, esses são os que a gente tem aí com relação ao atendimento gratuito.
A síndrome do pânico é mundial? A síndrome do pânico é mundial, a gente tem aí um percentual de 3%, né, da população que é acometida, ou seja, são 5 pessoas para 100 indivíduos no mundo que desenvolvem síndrome do pânico. Puxa, um bom número. Um bom número. E há alguma área profissional em que a síndrome se manifesta mais? Então, a gente pode observar, assim, a gente não tem isso categorizadamente, mas a gente pode observar que as profissões mais estressoras ou que colocam algum tipo de perigo aí, elas são as que acabam desencadeando e acabam desenvolvendo uma síndrome do pânico mais significativa. Então, por exemplo, durante um tempo eu tive um convênio com a Polícia Militar, então eu atendia bastante policial com síndrome do pânico, até porque ele está entre a vida e a morte o tempo inteiro, e uma das características da síndrome do pânico é a questão, né, do medo iminente de morte, então não tem como a pessoa desenvolver isso. Algumas profissões da área de medicina mesmo, né, os cirurgiões muitas vezes acabam desenvolvendo justamente pelo medo de dar conta, pelo medo de conseguir efetivamente salvar a vida do paciente, mas eu já atendi também psicólogos, né, que desenvolveram a síndrome do pânico. Então, a gente percebe assim, não tem uma profissão específica que seja responsável por isso, mas o que a gente observa são pessoas que estão em fatores de risco. Agora, se a gente pensar, quem que não vive na cidade, né, com um fator de risco? A gente está o tempo todo aí com agressividade, com violência. Então, claro que todo mundo tem uma predisposição ao desenvolvimento. Uns mais, uns menos. Exatamente. E há relatos de internações de pessoas portadoras desse mal? Então, normalmente não se interna justamente por conta da síndrome, mas pelos sintomas que a pessoa tem. Então, se a pessoa dá entrada num pronto-socorro com a iminência aí, né, de sintomas de um ataque cardíaco ou de uma crise hipoglicêmica que ela não consegue identificar, muitas vezes a pessoa ela fica hospitalizada e internada para que os exames sejam feitos. Mas por conta da síndrome do pânico, hoje, propriamente dito, não. A gente pode até